Bom, romantizar transtornos é uma coisa que só acontece na internet. Eu vejo muita gente fazendo isso como se fosse uma coisa cool, que faz parte de uma estética, e cada vez mais aparecem pessoas que tratam como se fosse legal ter um transtorno, ou até fingem que tem, só pra parecerem mais diferentonas ou descoladas, sendo que elas nem fazem ideia do que é viver com isso de verdade no dia a dia. E eu sinceramente não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Um dos transtornos mais discutidos na internet é o autismo, principalmente quando a gente entra naquelas conversas sobre perspectivas diferentes de como é a visão de quem vive o transtorno e a visão de quem cuida de alguém com ele. E enquanto eu tava vendo o TikTok, eu acabei encontrando um vídeo de uma mãe que tem um filho autista desabafando sobre a situação dela. Eu odeio o autismo, gente, eu odeio. Eu tô saindo de uma festa agora que a gente fez pra minha prima, ela mora no Canadá. Ela veio passar uns dias aqui, a gente fez uma festa e reuniu toda a família e eu tô indo embora. E minhas primas ficaram lá, minhas tias, meus irmãos, todo mundo ficou lá. E eu saí, sem chorar, claro, porque eu não fico sangrando, né, por aí. Mas eu saí triste, porque eu queria sentar, conversar, eu queria comer. Eu queria pouco, sabe? Mãe, obrigada. Obrigada. E o autismo não me deixa viver isso. E é por isso que eu odeio o autismo. E eu odeio tanto ele. Eu odeio o que as pessoas falam sobre ele. Porque no mundo da internet, não sei, o autismo é muito bonito. O autismo é algo que eles são muito inteligentes, que eles são superdotados, que eles têm um hiperfoco e é tudo muito lindo, que eles são anjos de luz. Muita gente pensa que é fácil lidar com isso, ou pensam que é um exagero quando principalmente mães ou familiares dizem que é uma coisa complicada, justamente porque não entendem o motivo. Tanto que eu vi muitas pessoas contando suas vivências nos comentários do vídeo com um familiar com um transtorno ou sendo mãe mesmo. Minha cunhada é mãe de autista. Antes eu julgava ela por não ter paciência. Hoje eu convivo com ela e eu sei o quanto é desgastante. Compreensivo, mãe. Tenho sobrinho autista na família e sei exatamente aquilo que você tá sentindo. Só quem não vive isso no dia a dia acha fácil e bonito. Na maioria das vezes, as cuidadoras são as mães que têm que estar ali 24 horas pra resolver situações, principalmente quando são níveis de suporte mais alto, né? E mesmo se esforçando tanto todos os dias, o que já não é pouca coisa porque você precisa ter uma mente muito forte, essas mães ainda precisam lidar com os julgamentos da sociedade. Pessoas que muitas vezes nem entendem a dificuldade que elas passam. E aí elas sempre acabam ficando sobrecarregadas por aquela pressão mental de sempre ter que fazer tudo certo. Então, para as pessoas que podem pensar que isso é exagero, não é. É você querer julgar antes de se colocar no lugar do próximo e saber como realmente é a situação. Mas o meu autismo, que eu acredito que é o autismo da maioria das mães que são reais, sabe? Aquelas mães que estão na porta da terapia, ou aquelas mães que estão buscando ajuda pelo SUS. Esse autismo, ele machuca, ele anula, ele maltrata, sabe? Cada um tem algo para carregar na vida. Todo mundo tem um problema para carregar na vida. E eu sei que esse é o meu. Que o autismo do Gabriel é o que eu tenho que carregar. Mas ele machuca. E não machuca com muita coisa. Gabriel, não mexe aí. Ele machuca com detalhes, sabe? Eu só queria comer. Eu só queria sentar. Eu só não queria que ele não batesse nas pessoas. Queria que ele me deixasse viver um minuto, 10 minutos, como se eu existisse ainda. Eu acho que a gente não pode fingir que o autismo é lindo e maravilhoso quando ele não é. Claro que é preciso de paciência, muita força de vontade pra lidar com as situações do dia a dia e exige muita coisa da pessoa, sabe? Então, a gente pegar tudo isso e fingir que é uma coisa fácil é uma coisa que nunca deveria acontecer. Porque quando as pessoas só mostram o lado bonito, a parte ali que só tem vídeos fofos, frases inspiradoras, e
elas escondem as dificuldades, elas acabam criando um mito de que, ai, mas é uma coisa linda, incrível, é uma coisa mágica. Todo mundo dá conta disso porque é só amor e coisas especiais. Mas se isso acontece, as mães e pais que estão no limite da exaustão acabam se sentindo culpados, porque pensam, por que eu não acho tudo lindo? Por que eu tô cansado? E acabam se sentindo como se eles fossem os únicos que não estão ali abraçando o transtorno com gratidão. Além de também se sentirem sozinhos, porque todo mundo em volta vai fingir que não existem crises, que não existem noites em claro, o medo, o cansaço, né? E, gente, nem por isso não quer dizer que não existe amor ali, porque o amor que esses pais sentem pelos filhos é imenso. Aliás, é o amor que faz eles se dedicarem tanto. Mas a gente também precisa lembrar que o amor que existe ali, ele não apaga o fato que é uma coisa difícil e cansativa. E essa não é a primeira vez, nem vai ser a última vez. É só mais uma entre tantas batalhas que eu sei que a gente ainda tem que enfrentar. E uma entre tantas vezes que eu vou ter que me anular. E anular os meus desejos, anular as coisas simples da vida. Simplesmente por causa do autismo. E esse é um dos motivos, entre tantos que eu tenho, pra odiar tanto o autismo. Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Depois que essa mãe postou esse desabafo no TikTok, muita gente começou a falar sobre esse assunto em outras redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, onde tudo começou nesse tweet que pegou 3 milhões de views. Os adolescentes no quotes, capacitismo, e aí as mães de autistas vivendo a realidade. E aí tem vários vídeos de mães de crianças atípicas, de mães ali falando que odeiam o autismo, igual o vídeo que eu mostrei pra vocês, e algumas até desejando uma cura pro autismo. Eu até vi muita gente falando nesse vídeo aí que isso pode ser considerado capacitista, porque o autismo, ele não é uma doença, né? Não tem cura. E aí fizeram uma outra postagem respondendo esse tweet, dizendo o seguinte: se você odeia o autismo, você odeia seu filho, porque eles não são coisas separadas. Quando que vocês vão entender que autismo é simplesmente um modo do cérebro funcionar? Não é um vírus ou um tumor. Tudo que nós autistas fazemos e vivemos é o autismo, porque ele é a parte fundamental de nós. Esse post pegou 1 milhão de visualizações e gerou um debate muito grande nos comentários, mas eu acho que quando uma mãe fala que odeia o autismo, elas estão falando da perspectiva de quem vive esse impacto prático e emocional de estar cuidando. Porque essa frase de odiar o autismo, acredito eu que seja muito mais uma questão de interpretação mesmo. Algumas pessoas interpretam de um jeito, já outras interpretam de outro. Eu, por exemplo, eu entendi que não é que elas odeiam os filhos. O que elas odeiam é o sofrimento que os filhos estão passando diariamente, as crises ali, o medo do futuro e a solidão. Então, muitas mães falam que odeiam o autismo, querendo dizer, eu odeio o que ele rouba do meu filho e da nossa família. Elas não estão rejeitando os filhos de forma alguma. Pelo menos eu não entendo dessa forma, sabe? Então, assim, sobre essa frase de se você odeia o autismo, você odeia o seu filho, eu acho que é uma coisa meio injusta com os pais que estão exaustos, mas que amam muito seus filhos e só estão ali expressando o sofrimento, sabe? Não é porque eles estão sofrendo que eles querem que os filhos, sei lá, desapareçam, né? Significa só que essas pessoas querem ter menos barreiras pelo caminho. E existe esse conflito da pessoa com autismo pensar que se você odeia o autismo, você odeia seu filho, e o lado dos cuidadores, que sabem que amam muito os seus filhos, mas que estão exaustos, que odeiam ver o filho deles sofrer e odeiam as barreiras que isso cria. A gente tá falando sobre o mesmo transtorno, mas assim, são situações diferentes. Então é muito natural que também tenham sentimentos diferentes quanto a isso. A pessoa com autismo sente uma coisa, já a pessoa que cuida sente uma coisa diferente da pessoa que tem o autismo. E tudo bem, elas podem pensar diferente porque são vivências diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Basicamente, são coisas que não são anuláveis, as duas têm os seus motivos pra existirem. Então, tá tudo bem as duas estarem meio que lado a lado. O que basta pra gente é só saber lidar com tudo isso da melhor forma possível, ao invés de sempre querer decidir quem tá certo ou quem tá errado, porque a gente só precisa reconhecer que cada pessoa carrega um lado diferente da mesma história. E assim, nos comentários, teve um ponto que eu achei muito importante de citar aqui, que foram 2 pessoas autistas expressando opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Não é bem assim não. Eu sou autista e eu constantemente odeio o autismo, porque ele me faz sofrer em um mundo que não está preparado e
adequado para o meu cérebro. Se minha mãe diz que odeia o autismo, é por saber que ele muitas vezes me causa crises, surtos e dores, não porque me odeia. Muitas pessoas autistas não conseguem ficar em lugares públicos, porque tem muito barulho, muita falação, luz forte, sons do nada. Elas não gostam disso porque esse tipo de ambiente pode causar crises sensoriais, surtos, desregulação emocional, entre várias outras coisas. Então não é frescura e nem birra, é uma dor real, uma coisa que incomoda essas pessoas. E aí, a Ritalina, que foi quem fez aquele tweet, responde: pois você acabou de admitir que o problema não é o autismo, e sim o modo como a sociedade trata a pessoa autista. Falar que odeia o autismo, ao invés de culpar o capacitismo enraizado na sociedade, é colaborar sim com um discurso capacitista. Mas lendo isso, eu sinceramente só pensei, cara, eu acho que não é bem por aí não. O Atlas falou sobre um mundo que não tá preparado e adequado pro cérebro autista, mas não é só sobre o preconceito ou a falta de acessibilidade. É sobre o mundo real em si, que querendo ou não, é um mundo muito barulhento, cheio de pessoas em todo lugar, cheio de estímulos, luzes demais, vozes demais e sons o tempo todo. Quem é da capital de São Paulo e sai em ruas movimentadas o tempo todo, sabe que isso é uma coisa normal. Cada pessoa ali tá fazendo suas próprias coisas, tá indo trabalhar, construções acontecendo, briga de trânsito, enfim. E pra muitas pessoas autistas, isso é uma coisa insuportável de aguentar, sabe? Então não importa o quanto a sociedade melhore, porque não tem como o mundo deixar de ser um mundo. Tem o barulho da rua, dos carros, principalmente motos, que na rua da minha casa, por exemplo, o que eu mais ouço aqui é aquelas motos altas pra caramba que eu quase fico surda. Os lugares cheios de gente, principalmente numa cidade grande que é 1000 vezes pior, tudo isso existe e vai continuar existindo independente do quanto a sociedade melhore. Então assim, nem tudo se resume à sociedade que tem que melhorar. Uma parte desse sofrimento vem sim da forma como a sociedade trata o autista, não tem como negar isso. Mas a outra parte do sofrimento vem da própria experiência de você estar vivo com um cérebro que sofre com coisas que quem não tem autismo não nota no dia a dia. E aqui tem uns outros relatos que são bem interessantes. Tem um primo de 21 anos, autista severo, usa fralda, não fala, mal anda, precisa de cuidados 24 horas. A mãe não vai em festa de família mais, largou o emprego pra ficar por conta, teve outra filha só pra quando morrer ter alguém pra cuidar dele. Recentemente ele teve crise e bateu a cabeça tão forte na parede que teve traumatismo. Ela tava sozinha com ele. Ele é o dobro do tamanho dela. Ele é muito amado por ela e por todos da família, mas é exaustivo. E aí eu achei esse comentário aqui. Pessoal falando que pra mãe é pesado e dependendo do caso pode ser pesado sim, mas isso não justifica ficar jogando ódio na internet e expondo o filho. Mamães que sofrem com a criação de filhos atípicos busquem terapia e aprendam a lidar com ele ao invés de fazerem se sentirem um peso. Sobre jogar ódio na internet, eu também não concordo que façam isso, mas eu acho que nesse caso do vídeo dessa moça em específico que eu mostrei pra vocês, foi mais um desabafo dela mesmo. Uma coisa mais pessoal ali, sem o intuito de jogar ódio em ninguém. Pelo menos eu entendi dessa forma. Mas se os filhos não gostam dessa exposição de estarem sendo gravados e tal, eu também não concordo, porque ninguém merece estar sendo gravado sendo que não quer aparecer, né? Mas infelizmente é uma coisa que não dá pra negar que muita gente faz também, né? E assim, eu queria falar que eu já vi muitas mães ou irmãs de crianças autistas lá no TikTok, que é uma coisa muito fofa de acompanhar. Por exemplo, o perfil da Bela Lia, que ela mostra os 2 irmãos dela que são autistas e o dia a dia deles. E o da Elisângela, que é a mãe da Fernanda, uma menininha muito fofa. Esses 2 são só uns dos perfis que eu gosto de acompanhar, porque eles mostram a dificuldade do dia a dia, mas também mostram coisas muito fofas, muito engraçadas que acontecem. Eu gosto muito porque eles mostram a realidade, que nem sempre tudo é bom e nem tudo é ruim. Mas enfim, voltando, eu acho que nesse caso não tem como falar que tal pessoa tá certa ou que tal pessoa tá errada, porque todo mundo tem um ponto de vista diferente e pontos igualmente relevantes sobre esse assunto. Eu tenho certeza que muitos de vocês podem discordar de alguma coisa que eu falei da mesma forma que podem concordar, mas o que basta pra gente é conseguir entender melhor o lado de cada um e não
não atacar o outro por ter uma visão diferente da nossa. Inclusive, se vocês tiverem algo a acrescentar e quererem opinar em cima do que eu falei, fiquem à vontade pra fazer isso, porque esse é um assunto bem sensível que é sempre bom a gente tentar entender mais. Eu já recebi inúmeras mensagens de pessoas que têm autismo ou alguma outra condição e como isso impede elas de se enturmarem com outras pessoas, juntando ao fato que são pessoas tímidas. Então compartilhem histórias de vivências, problemas em socializar, algum preconceito, porque eu acho muito legal a gente ter essa conversa respeitosa aqui, até pra todo mundo conseguir entender melhor um pouquinho de cada coisa, né? Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.